Boa noite, pessoal. Sejam todas, todos e todes bem-vindos aqui no canal para os estudos da Nova Era sobre a carta Laudato Si do Papa Francisco, que fala sobre o cuidado com a nossa casa comum. Aqui aos domingos, sempre às 20 horas, a gente discute, lê conjuntamente, comenta a carta do Papa e faz, ao final do nosso encontro, uma meditação guiada que vai refletir a discussão, o tema, tudo aquilo que foi proposto da leitura. E eu convido cada um de vocês, também as pessoas que vão estar assistindo a gravação, para deixarem comentários, perguntas, para que a gente sempre continue esse diálogo tão frutífero para a gente aqui. E para começar, eu convido todo mundo a fechar os olhos para a gente fazer uma oração inicial. Quem quiser trazer as mãos ao coração, fiquem à vontade para chamarmos conjuntamente. Anjo guardião, que permeias o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesma e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas, preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Muito bem. Hoje continuamos a leitura, para quem está com PDF, né, gente? Continuamos a leitura da página 115, no parágrafo 149, continuamos no capítulo 4. E o Papa começa esse parágrafo assim. Inversamente, está provado, boa noite, Gabi, que a penúria extrema vivida em alguns ambientes privados de harmonia, magnanimidade e possibilidade de integração facilita o aparecimento de comportamentos desumanos e a manipulação das pessoas por organizações criminosas. Para os habitantes de bairros periféricos muito precários, a experiência diária de passar da superlotação ao anonimato social que se vive nas grandes cidades pode provocar uma sensação de desenraizamento que favorece comportamentos antissociais e violência. Existe até um livro que é de um autor, acredito, americano, eu precisaria ver o nome para vocês, gente, mas ele fala, eu acredito que o nome dele em inglês é Tipping Point, The Tipping Point, que é o ponto da virada, né, se a gente for traduzir para o português. Nesse livro, ele analisa a mudança de comportamento das pessoas, dos grupos, da sociedade, e um dos exemplos que ele traz é um estudo que aconteceu nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, acho que foi durante os anos 80 e 90, mas teria que olhar no livro para saber de novo certinho. Ele fala da criminalidade e que o chefe da polícia local não estava conseguindo lidar, né, apesar de chamar mais policiais, eles não davam conta de combater o crime, a pichação, a destruição do metrô e tudo mais lá em Nova York. Até que chegou um novo delegado, enfim, chefe da polícia, e essa pessoa, ele mudou completamente a estratégia. Ele parou de receber novos policiais na cidade e ele priorizou a limpeza dos locais. No metrô, por exemplo, ele instalou uma, né, depois que
o metrô termina, né, ele fica, antes de voltar, ele tem uma estação onde ele para. E nessa estação ele implementou um local de lavagem. Então, se ocorresse uma pichação que fosse naquele metrô, já tinha gente ali para apagar a pichação. Nos bairros, eles aumentaram o número de vezes que os bairros eram limpos, que as lixeiras eram esvaziadas, né? Isso também dentro das estações de metrô. Boa noite, Wanda, seja bem-vinda aqui conosco, querida. E com o passar das semanas, automaticamente o crime foi diminuindo, a pichação foi diminuindo, as agressões nos bairros foram diminuindo, o próprio acúmulo de lixo nos locais foi diminuindo. Então, retratando um pouco do que o Papa trouxe nesse lugar, né? Do nosso cuidado, quando estamos em certos ambientes, a gente cuida automaticamente mais da gente, mais do próximo e do próprio ambiente. Existe um exemplo contrário, que também é um estudo, foi feito cientificamente, com observações, com análises. Se eu não me engano, eu vou precisar procurar a referência também, foi nos Estados Unidos, onde eles convidaram universitários para passar um período num local que foi construído para esse estudo e que ia reproduzir o ambiente carcerário, né, de uma prisão. Então eram todos estudantes, né, não tinha ninguém ali com ficha criminal, eram todas pessoas que a gente consideraria assim normais, né, pessoas boas, de boa índole, de boa conduta, não tinham cometido crimes até o momento. E alguns desses estudantes tomaram o papel de policiais, outros tomaram o papel dos que estavam, né, presos. E com o tempo, com as semanas dentro daquele ambiente, né, artificialmente criado, os cientistas foram observando mudança no comportamento dos estudantes que estavam dentro dos papéis que lhes foram dados. Então, os prisioneiros, né, as pessoas encarceradas, começaram a ter maus comportamentos, digamos assim, ou comportamentos de tentar agredir, de tentar passar a mão em alguma coisa, de tentar fazer coisas que as pessoas que chamamos de criminosos tentariam fazer naquele ambiente. E os ditos policiais, entre aspas, né, que assumiram esse papel, também começaram a apresentar agressividade e coisas que são comuns no ambiente carcerário que a gente conhece hoje em dia, né? Então, isso que o Papa traz tem hoje em dia muito embasamento científico, né? São muitos exemplos que provam o quanto o ser humano se adapta e se cria, reproduz atitudes por conta do seu contexto, né? Mas vamos ver o que é mais que o Papa traz. Ele diz: todavia tenho a peito reiterar que o amor é mais forte. Muitas pessoas nessas condições são capazes de tecer laços de pertença e convivência que transformam a superlotação numa experiência comunitária, onde se derrubam os muros do eu e superam as barreiras do egoísmo. Essa experiência de salvação comunitária é o que muitas vezes suscita reações criativas para melhorar um edifício ou um bairro. Então aqui agora trazendo a individualidade, né? A questão de como cada ser humano se porta, porque não somos todos iguais, né? Estamos longe disso, somos todos indivíduos, todos individuais e temos as nossas nuances. E aqui ele traz um ponto de como, né? Como podemos nós transformar positivamente o nosso ambiente, né? Se a gente é capaz de transformar ele negativamente, provavelmente seremos possíveis de transformá-lo positivamente também. Então, que a gente possa tomar esse parágrafo para aumentar a nossa consciência, né? Do contexto onde a gente vive, para a gente tomar isso como oportunidade de refletir, como esse contexto, como esse lugar, né, onde eu vivo, reflete em mim, né? Como ele faz eu me sentir, que tipo de sentimento ele causa em mim, ou pensamentos esse ambiente causa em mim,
e também o contrário, né? O que eu estou levando para esse ambiente, como eu estou transformando esse ambiente, como eu estou contribuindo ou, na verdade, deixando de contribuir para o bem-estar desse meio ambiente, desse contexto onde eu vivo, né? Acho que são perguntas aí super válidas para o nosso dia a dia, que a gente pode levar para sempre, né, gente? Continuando, então. Boa noite, Cíntia. Muito bem-vinda. O Papa continua. Dada a relação entre os espaços urbanizados e o comportamento humano, aqueles que projetam edifícios, bairros, espaços públicos e cidades precisam da contribuição dos vários saberes que permitem compreender os processos, o simbolismo e os comportamentos das pessoas. Boa noite, Dri. Seja bem-vindo, querido. Que bom ver você por aqui. Bom, essa questão do urbanismo, né? Como as pessoas se comportam quando a gente está inserido num determinado lugar, né? É o que ele descreveu anteriormente, e o quão importante é a gente pensar nisso quando estamos criando os espaços, né? Se a gente vive numa casa, por exemplo, pintado de paredes pretas, e aí eu sou uma pessoa, né? Vocês são outras pessoas, a gente vai reagir de maneiras diferentes. Então, assim, como um quarto, um ambiente cheio de paredes pretas vai ressoar comigo, né? Pode ressoar bem, pode ressoar mal. Ou um ambiente cheio de paredes claras, colorido, com plantas, com flores, com animais, sem animais, né? Mas que a gente possa se perceber dentro desses ambientes para que a gente seja e esteja, né, perpetuando o nosso bem-estar e não o contrário. O Papa continua. Não é suficiente a busca da beleza no projeto, porque tem ainda mais valor servir outro tipo de beleza, que é a qualidade de vida das pessoas. Olha só, gente, o que também no nosso contexto, no nosso ambiente, gera qualidade de vida. A sua harmonia com o ambiente, o encontro e a ajuda mútua. Por isso também é tão importante que o ponto de vista dos habitantes do lugar contribua sempre para a análise da planificação urbanista, né? Aqui ele está falando das cidades, quando a gente fala de periferias, né? Lá no começo dos estudos aqui, eu citei, acho que, né, algumas vezes a questão das praças, né? Praças de onde é retirado praticamente quase toda a vegetação, né? Se passa o concreto em cima para ficar mais barato, né, de manter aquele espaço, mas que retira o bem-estar da gente, né? Que não é um espaço tranquilo, harmônico muitas vezes, certas vezes pode até ser, né? Mas o que um ambiente com árvores, com alguma mata, com flores causaria na gente? Então que a gente possa considerar isso em todos os lugares por onde a gente está, por onde a gente habita, por onde a gente transita. E eu acho que aqui uma palavra muito importante que me salta aos olhos, né, é quando ele fala assim, um ambiente que propicia, né, o encontro e a ajuda mútua, ou seja, um ambiente provavelmente aberto a experiências coletivas. Isso já faz a gente repensar os modelos de habitação que a gente tem hoje, né? Casas isoladas, mesmo que sejam apartamentos em prédios, né? Com pouquíssimas áreas comunitárias, ou se existem áreas comunitárias, elas são usadas por pessoas diferentes em momentos diferentes, com pouquíssima ou quase nenhuma confraternização, né? Momentos de conversa geralmente são só aquela reunião, né, com o síndico, a reunião do prédio, que ninguém quer participar, né? Então, assim, onde estão os lugares e os momentos de convivência? Onde está realmente o conhecer o meu vizinho, se interessar por quem é o meu vizinho, porque ele ou ela é uma pessoa como nós, buscando felicidade, com problemas, com desafios, e por que não se causar felicidade, né? Contribuir para essa felicidade de alguma maneira,
nem que seja apenas pelo chamar pelo nome, pelo dar um bom dia, por se interessar realmente, mesmo que seja através de perguntas simples, mas que elas sejam autênticas, né? Que os nossos espaços possam ter menos portas fechadas e mais portas abertas, né? Mas vamos lá, continuando o texto e quero ver comentários de vocês, hein, gente? O Papa escreve: é preciso cuidar dos espaços comuns, olha ele lá, dos marcos visuais, das estruturas urbanas que melhoram o nosso sentido de pertença, né, de pertencimento, a nossa sensação de enraizamento, o nosso sentimento de estar em casa, dentro da cidade, que nos envolve e nos une. É importante que as diferentes partes de uma cidade estejam bem integradas e que os habitantes possam ter uma visão de conjunto, em vez de se encerrarem em um bairro, renunciando a viver a cidade inteira como um espaço propício, partilhando com os outros. E aí a gente vai falar de questões urbanas mesmo, como a malha, né, ferroviária, de metrô, as vias de carro, de pedestre, de bicicleta, né? Porque o nosso sistema capitalista, neoliberal, ele propositalmente coloca as pessoas à margem da sociedade, né? Exclui essas pessoas através, por exemplo, de falta de transporte dos grandes centros, porque é importante para esse sistema que elas fiquem marginalizadas, que elas não habitem os mesmos espaços que a outra parcela, vou usar a palavra rica da sociedade, né? Porque isso vai gerar a exclusão, a depreciação e um próprio olhar dessas outras pessoas de não merecimento, né? Que é muito crítico e que graças a muita conscientização social está mudando hoje, né? Essa questão de ocupar os espaços, se fala muito hoje de ocupar os espaços que nos são de direito, e esse noção de direito não exclui mais ninguém, né? Inclui todos, inclui negros, negras, indígenas, pessoas gays, transexuais, deficientes, todas as pessoas deveriam estar em todos os espaços que a gente habita. Então, quando a gente está, por exemplo, num shopping, num cinema, numa loja, num banco, até mesmo no nosso ambiente familiar, e a gente não encontra deficientes, a gente não encontra gays, lésbicas, transexuais, pessoas de outros gêneros que não os nossos, a gente não encontra indígenas, a gente não encontra negros, não encontramos pessoas de outras raças, de outras etnias que as nossas próprias, né? Se estamos cercados apenas de brancos, por exemplo, né? Estamos vivenciando no nosso espaço a exclusão de todas essas outras pessoas, e não é por coincidência. A gente tem que parar que alguma coisa é coincidência, ou que é só, né, é como se fosse um acidente, né? Aconteceu, mas não é regra. Não é regra, porque as cidades são construídas para isso, o sistema é construído para isso, para criar marginalização, para que essas pessoas precisem ir atrás, por exemplo, de trabalhos mal pagos. E a gente, quando oferece um serviço e paga mal a pessoa, por exemplo, a gente também está perpetuando essa marginalização. Quando a gente não se interessa pela inclusão dessas pessoas nos nossos espaços, a gente está perpetuando essa marginalização. Então, aquilo que parece cotidiano pra gente, com o qual a gente sempre conviveu e a gente nunca se perguntou, a gente nunca sentiu falta, né, dessas outras pessoas no nosso ambiente, porque ele sempre foi só branco, por exemplo, né? Foi só de pessoas, digamos, de classe média, de classe alta, o que seja. A gente nunca se deu o trabalho de perguntar, mas cadê toda a outra parcela da população? Que é muito maior do que a minha só, né? Porque a nossa é uma, né? As outras são todas as outras.
Então que a gente possa cada vez mais se acostumar a procurar, a perceber onde é que está a diversidade. Se não tem diversidade, gente, tem alguma coisa muito errada. E é parte do nosso trabalho, da nossa conscientização, das nossas ações. Boa noite, Cláudia. Agir para que exista essa diversidade, né? Fazer o que está nas nossas mãos para que todas as pessoas sejam incluídas e pertençam e compartilhem de todos os espaços, né? E aí são discussões muito profundas que a gente pode ter, né? Mas eu acho que aqui basta simplesmente esse pedido, olhar e observar e se perguntar por que que outras pessoas não chegam neste lugar onde eu estou. Por quê? Vamos pensar, né? Vamos pensar. Mas continuando. O Papa escreve: é importante que as diferentes partes de uma cidade estejam bem integradas. Ah, não, já li esse aqui, gente. Vamos lá, então. Toda intervenção na paisagem urbana ou rural deveria considerar que os diferentes elementos do lugar formam um todo, sentido pelos habitantes como um contexto coerente com a sua riqueza de significados. Assim, os outros deixam de ser estranhos e podemos senti-los como parte de um nós que construímos juntos. Então, essa questão da empatia, da aceitação das diferenças, dos modos de pensares que são outros do que os nossos, das expressões que são outras que as nossas, que a nossa casa, o nosso lar, que esse pertencimento ele não significa apenas se sentir à vontade num lugar que é do nosso jeito individual, né, do meu jeito, mas que a gente consiga se sentir à vontade num ambiente que é do nosso jeito, no nosso coletivo. Então, se eu gosto de amarelo, e a outra pessoa gosta de vermelho, e a terceira pessoa gosta de azul, né? Que possa existir no ambiente o amarelo, o azul, o vermelho, para que nós nos sintamos em casa, que a gente só se permita se sentir em casa sabendo que o outro também se sente bem, né? Que a gente não mais se permita se sentir bem em casa enquanto a pessoa do meu lado não se sente bem. Se ela se sente desconfortável, como é que eu vou me sentir bem em casa? Né? Imagina você recebendo uma visita, né? Uma visita que você gosta muito, você convida ela para sua casa, você ama a sua casa, né? Você adora a sua casa, é o lugar mais perfeito do mundo. E essa visita se sente horrível na sua casa, ela não se sente confortável, ela não se sente bem. Aí eu me pergunto, eu vou me sentir bem ou vou me sentir mal? Eu me sentiria muito mal, né? Se eu convidasse alguém para minha casa e apesar de eu achar a minha casa o lugar mais lindo, maravilhoso, essa pessoa se sentisse mal. Eu com certeza faria do possível e do impossível para que ela se sentisse bem, para que eu pudesse acolhê-la de certa maneira. Então que a gente possa ver as pessoas ao nosso redor também como esses visitantes, né? Como essas pessoas que a gente convidou, porque a Mãe Terra, né? O planeta convidou a todos nós para habitarmos a Mãe Terra, né? E aí a gente não olha só para as pessoas, a gente olha também para os animais, eles também foram convidados. A gente olha para os vegetais, eles também foram convidados. Os minerais, o planeta todo, todos os seres que aqui habitam foram convidados. Então, como é que eu vou chegar, né? Como é que eu vou chegar, me fazer confortável, sendo que os seres, as pessoas do meu lado não se sentem bem, né? Na verdade, é simples dessa forma. A gente só precisa se acostumar, né? E esse costume é muito custoso, né? Mas é uma proposta, a gente pode se propor a fazer isso, a observar e tentar perceber, né? Se o outro também se sente bem nessa casa, nessa terra, que é a nossa casa, né? Do coletivo. Boa noite, Mila. Que demais vê-la por aqui, querida. Mas continuando então na carta, o Papa segue escrevendo: assim, os outros deixam de ser estranhos
e podemos senti-los como parte de um nós que construímos juntos. Pela mesma razão, tanto no meio urbano como no rural, convém preservar alguns espaços onde se evitem intervenções humanas que os alterem constantemente, né? Por quê? Porque plantas, animais, minerais são também convidados da Mãe Terra e merecem estar no seu jeito, no seu modo de vivência, que não é o nosso, né? O humano. Muito bem. Parágrafo 152. O Papa continua. A falta de habitação é grave em muitas partes do mundo, tanto nas áreas rurais como nas grandes cidades, nomeadamente porque os orçamentos estatais, em geral, cobrem apenas uma pequena parte da procura. E não só os pobres, mas uma grande parte da sociedade encontra sérias dificuldades para ter uma casa própria. A propriedade da casa tem muita importância para a dignidade das pessoas e o desenvolvimento das famílias. Trata-se de uma questão central da ecologia humana. Se em um lugar concreto já se desenvolveram aglomerados caóticos de casas precárias, trata-se primariamente de urbanizar esses bairros, não de erradicar e expulsar os habitantes, que a gente vê muitas vezes, né, pessoal? Especialmente aqui no Brasil, durante a pandemia, a gente vivenciou a notícia de muitos despejos. Até mesmo aqui na cidade de Botucatu, da onde eu falo, né, ocorreu pelo menos um despejo que eu vi, que eu presenciei pessoalmente aqui na cidade, né, de famílias que antes moravam num assentamento, num acampamento, e que foram expulsas, né, dentro de 4 semanas de onde elas já moravam há mais de 6 anos, né? E quando o Papa fala que é necessário urbanizar esses bairros, eu teria, primeiramente, acho que urbanizar é ótimo, né? Você trazer a água, trazer esgoto, trazer luz, mas muitas vezes o que a gente considera a boa urbanização não é tão boa assim para as pessoas que antes viviam ali. Um grande exemplo, observando essas famílias que lá viviam, foi a reação das crianças. As crianças, né, se mudaram para casas, né, a prefeitura concordou em pagar um aluguel social por um determinado tempo para essas famílias, que é um tampar o sol com a peneira, né, digamos a verdade. E as crianças reclamaram do seguinte: elas não estavam se sentindo bem, primeiro, porque as casas, ao contrário, né, dos barracos, eram isoladas umas das outras, né? Essas crianças, de um dia para o outro, não tinham mais os amigos, não tinham mais o grupo, não tinham mais a turma delas. E muitas eram sozinhas dentro de casa, né? Ou tinham um irmão muito pequeno, de uma idade muito diferente, e estavam, né, de um dia para o outro ali só com os pais, num momento de pandemia, né, fechadas dentro de casa, sem poder brincar, sem poder dialogar. Algumas delas até falaram que estavam sentindo muita falta de poder brincar na terra, porque antes ali no acampamento elas tinham um quintal imenso, né? Era chão de terra batida, mas para essas crianças era algo maravilhoso. E aí elas vão para uma casa que só tem concreto, cimento, não tem planta, não tem vida, não tem nada, né? E às vezes nem tem quintal, né? É só o apartamento sem quintal nem nada. Então, assim, que a gente também possa pensar no que significa urbanizar, pensando na questão que o Papa trouxe anteriormente. O que é um meio de convivência, de bem-estar, de se sentir bem, de pertencimento para essas pessoas. Que tipo de urbanização elas precisam, e não uma urbanização que vem de fora e se aplica, né, artificialmente a essas pessoas, a essa comunidade. Então, que a gente possa levar essa reflexão para o nosso dia a dia de novo, gente. Aquilo que é bem-estar para a gente não necessariamente é bem-estar para o outro. E a gente precisa muito, 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 muito
começar a respeitar esses diversos modos de viver, né? Vamos lá, vamos finalizar aqui o parágrafo. O Papa continua. Mas quando os pobres vivem em subúrbios poluídos ou aglomerados perigosos, no caso de se proceder à sua deslocação para não acrescentar mais sofrimento ao que já padecem, é necessário fornecer-lhes uma adequada e prévia informação. Olha que importante, né? Oferecer-lhes alternativas de alojamentos dignos e envolver diretamente os interessados, ou seja, não simplesmente tomar decisões e fazer realocações, né, como se aquelas pessoas fossem coisas, né, porque não são pessoas, são seres, são vidas, que têm um contexto, que têm uma história, que têm necessidades próprias, que muito provavelmente não são iguais às nossas, né. Ao mesmo tempo, a criatividade deveria levar à integração dos bairros precários numa cidade acolhedora. Como são belas as cidades que superam a desconfiança doentia e integram os que são diferentes, fazendo dessa integração um novo fator de progresso. E realmente, quando a gente perde esse receio, esse medo do que a gente chama de subúrbio, de favela, né, de bairros marginais da cidade, quantas coisas lindas, maravilhosas, belíssimas, quanta inteligência, quantos saberes a gente encontra em qualquer comunidade, né? Essa consciência vem crescendo graças a essa abertura, né, de cabeça, as pessoas se proporem realmente a ver, a conhecer, a sentir, e também as próprias pessoas das comunidades de que antes estavam, né, escondidas nessa marginalização, através da internet tem colocado a boca para o mundo, tem se mostrado para o mundo, tem contado para o mundo as coisas belas que elas também carregam. Então que a gente deixe essa coisa, né, do bom e do ruim, do criativo, do não criativo, do belo e do feio, porque outras partes da sociedade também tem seu lado feio, não tão bonito, né? As dificuldades, os problemas, nenhum lugar é só beleza, né? Nenhum lugar é só coisas boas, mas todos os lugares têm em si coisas muito belas, com certeza todos eles. Então ele termina dizendo, né, como são encantadoras as cidades que já no seu projeto arquitetônico estão cheias de espaços que unem, que relacionam e favorecem o reconhecimento do outro. E que se a gente não tem esses espaços, que a gente possa ajudar a criá-los. Porque uma cidade, né, todo lugar que a gente habita, é também responsabilidade nossa. A gente pode fazer isso se conectando com as pessoas da nossa rua, do nosso bairro, né? Às vezes a gente pode criar uma associação de bairro, a gente pode fazer parte dos conselhos municipais de uma cidade, da nossa cidade, que aliás são responsáveis por criar leis junto aos vereadores, junto com a Câmara Municipal, né? Os conselhos municipais são órgãos muito importantes e qualquer pessoa da sociedade civil pode fazer parte de um conselho. Muitos deles têm processos de eleição, mas toda pessoa pode se candidatar para fazer parte de um conselho, para estar atuando através de um conselho, e muitos de nós a gente nem conhece, né, o que é um conselho municipal. Então, vão atrás, gente, vamos atrás, vamos procurar informação, vamos cada vez mais colocar, né, o nosso pé, as nossas mãos nos fazeres do dia a dia, que é isso que a gente vem se propor aqui sempre através dos estudos, né? Que o nosso amor, que o nosso desenvolvimento espiritual, que as nossas reflexões encontrem, né, mãos, pés dispostos a fazer, né, que eles se transformem em ação, sempre, sempre, sempre. Muito bem, mas vamos finalizando, né, a leitura de hoje por aqui. Semana que vem a gente continua nesse capítulo. E agora eu convido a todas, todos e todes que estão acompanhando os estudos hoje para fazermos a meditação.
Quem quiser pode ficar sentado, quem quiser pode se deitar também. O importante é manter a coluna ereta, isso, né, até a cabeça, a parte do pescoço. Os braços ficam ao longo do corpo, as mãos podem ficar voltadas para cima ou para baixo, apoiadas nas coxas, nas pernas, ou simplesmente descansando no colo. Podem, né, mover um pouco os ombros, relaxar, relaxa o ombro, relaxa também os músculos da face, né? Simplesmente relaxa, solta e vai fechando os olhos. Fechando os olhos e levando a sua atenção lá para dentro, para o seu íntimo, para o seu interior, inspirando e expirando, inspirando e expirando, percebendo o movimento da sua respiração, mantendo os olhos fechados e percebendo o movimento da sua respiração. Se ela está rápida, se está lenta. Se é profunda ou superficial. Perceba como você está respirando neste momento, sem modificar a sua respiração. Apenas perceba. Inspire, expire no seu ritmo, percebendo a sua respiração assim como ela é agora. Sem modificá-la. Apenas percebendo. Continue inspirando, expirando e percebendo a inteligência do seu corpo. Existe uma razão para a sua respiração ser do jeito que ela é, que ela está neste momento. Inspire, expire, observe, entenda por que a sua respiração está do jeito que está.
Respire agora 2 vezes mais rápido do que estava respirando. Inspirando, expirando, inspirando, expirando, inspirando, expirando, 2 vezes mais rápido. Continue respirando 2 vezes mais rápido. E perceba, através do seu corpo, se isso é melhor ou pior para você. Continue respirando 2 vezes mais rápido e observando se te faz bem ou se te faz mal, sentindo. E logo voltando à sua respiração normal. A respiração no seu ritmo normal, aqui e agora. Diminua a velocidade da sua respiração 2 vezes. Inspirando, expirando. Inspirando, expirando. Inspirando, expirando. Continue respirando 2 vezes mais lentamente. E observe o que isso causa em você. Bem-estar, mal-estar, impaciência, tranquilidade. Respire 2 vezes mais lentamente e observe o que essa respiração te causa. Volte agora à sua respiração normal. Desfrute a respiração que mais te faz bem, que é mais natural para o seu organismo, para o seu corpo, aqui e agora. Sinta o bem-estar que essa respiração no seu ritmo normal te traz. Percebendo que aquilo que te faz bem vem de dentro. É regido, comandado,
ordenado pelo seu organismo, pela sua sabedoria, pela sua inteligência corporal. E não de fora. Inspire, expire no seu próprio ritmo e desfrute esse bem-estar de respirar no seu próprio ritmo. E continue se conectando com o seu corpo, com o seu eu, com esse momento aqui e agora. Inspire, expire e sinta o seu eu aqui e agora. Sinta o seu eu respirando. Agora, de olhos fechados, visualize à sua frente um grupo de pessoas, todas sentadas, meditando, cada uma com a roupa de uma cor diferente. Respirando em ritmos diferentes. Mas todas elas meditando. Todas elas se sentindo bem, confortáveis, acolhidas. Felizes, satisfeitas, todas com um espaço próprio, mas fazendo parte de um espaço comum. Cada uma respirando no seu ritmo, mas fazendo parte, pertencendo à mesma atividade comum, o meditar. E tente imaginar como seria para essas pessoas se elas fossem forçadas a respirar de uma determinada maneira, com uma determinada velocidade.
num determinado ritmo. Elas se sentiriam bem? Elas sentiriam bem-estar como sentiram antes? Será que algumas delas se sentiriam desconfortáveis? Será que alguma delas pararia de meditar? E para que esse ritmo comum, um ritmo igual de respiração para todas essas pessoas, para que ele seria bom? O que de positivo ele traria? Seria possível permitir ambos os movimentos? Respiração sincrônica e respiração livre? Como poderíamos respeitar em grupo ações sincrônicas e ações livres? Quando é que a minha individualidade faz bem para mim? Quando é que a minha individualidade faz bem para um grupo? Quando é que algo coletivo faz bem para mim? Quando é que algo coletivo faz bem para o grupo? Perceba o que te faz bem, o que faz bem ao outro, e como ambos podem conviver dentro de um espaço que é coletivo, que é nosso, que é de todos, que é plural e que por isso também é seu. Continue inspirando
e expirando no seu ritmo, consciente do ritmo de todos os outros. Mentalmente, recitando uma última oração conjuntamente para fecharmos os estudos e a meditação de hoje. Eterno templo, que guardas em amor a minha morada, eterno fogo, que iluminas em paz os meus caminhos, eterna consciência, que nutres e vigias a minha alma, vive em mim, sê em mim, age e trabalha através do meu coração, para que sejamos agora e sempre unos com Deus. Que o raio do poder e do amor esteja em nós, que o pensamento divino viva em nossa mente, que a força regente mova e conduza as ideias que acolhemos, que revelemos novos rumos, que avancemos com alegria e sejamos portas da verdade e da beleza, instrumentos de cura e tudo que tivermos que ser. Assim o é. Uma boa noite a todos, a todas e todes, que vocês possam desfrutar com muita consciência coletiva e individual os próximos dias. A gente se vê domingo que vem, às 20 horas, aqui no canal, para mais estudos, mais discussões, mais reflexões e meditação. Um beijo, abraço e boa semana, pessoal!